Você sabe, a Bíblia fala que o nosso espírito está pronto. Quantos já viram isso na Bíblia? O espírito está pronto. Você pode repetir comigo isso? O espírito está pronto. Mas você sabe, nós precisamos treinar, desenvolver a nossa alma para perceber o nosso espírito. Então muitas pessoas às vezes falam: pastor, mas Deus não fala comigo. Eu não consigo perceber as coisas espirituais. E algumas pessoas chegam a falar que uma vez que você recebe a salvação, o Espírito Santo pode sair de você. Veja só, a Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas a verdade é que essas pessoas afirmam isso com base numa constatação, numa experimentação que elas têm. E nós temos que ter muito cuidado para não fazer das nossas experiências uma doutrina. Temos que ter muito cuidado para não fazer uma leitura de uma experiência pessoal e transformar nisso numa doutrina, numa verdade bíblica. Porque às vezes ela pode estar sendo mal interpretada. E a verdade é que muitas vezes nós não temos a percepção do Espírito. Então não é que você não tem o Espírito. Aliás, a Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Então, por vezes nós acabamos encobrindo, acabamos nos tornando insensíveis às coisas espirituais. E a nossa tarefa, a Bíblia fala que nós cooperamos com o Espírito Santo, nós somos transformados. Mas veja, se o Espírito está completo, aonde que nós somos transformados, irmãos? Na nossa alma. O que é a alma, irmãos? É a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, Eu sou de um tempo que você não podia ter manifestação emocional dentro do culto, Era muita carnalidade. Mas veja, Deus nos criou seres emocionais. É na verdade, irmãos, amém? A Bíblia fala que Jesus chorou, que Jesus riu, que Jesus tinha emoções. Aliás, o próprio Deus, Ele se ira, o próprio Deus se alegra. Então veja, Deus nos criou com emoções. Qual que é o problema? Quando as nossas emoções são voltadas ainda para as coisas da carnalidade, são emoções infantis, E aí a Bíblia fala que o problema daqueles que são infantis é que eles são levados por todos os ventos de doutrina. Então a fé infantil é aquela circunstancial. Então tem dia que o crente está super crente, super powerful, aí no outro dia acontece algum problema, ele está todo fraquinho, Veja, a nossa alegria ela não pode ser circunstancial, ela tem que ser baseada na verdade espiritual, naquilo que nós somos no mundo espiritual. Aliás, estou lembrando aqui do crente bem me quer. Você sabe como que é? Ele pega a pétalazinha de flor, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Nós não podemos ser dessa forma. As nossas emoções têm então que se voltar para Deus. Amém? Então o que nós devemos buscar, irmãos, como homens e mulheres espirituais, é voltar a nossa mente para as coisas do Espírito e desenvolver a nossa percepção espiritual das coisas. E hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Na nossa última reunião, eu havia falado de como nós nos exercitamos para ter sensibilidade espiritual. Aliás, eu falei da importância de nós escutarmos ao Espírito. Se você vive desconsiderando que você é um homem ou uma mulher espiritual, desconsiderando o seu espírito, você está simplesmente vivendo como qualquer pessoa, como um não salvo. Você está desconsiderando a parte mais importante de você, que é Deus habitando dentro de você. Me lembro que quando você lê a Bíblia e você olha no Velho Testamento, alguns homens de Deus privilegiados, a Bíblia fala assim, o Espírito Santo veio sobre Davi, e ele profetizou. O Espírito Santo veio sobre Sansão, e ele recebeu uma força sobrenatural. O Espírito Santo veio sobre o profeta Eliseu, e ele começou a profetizar. É interessante que o Espírito Santo, e daí talvez
essa doutrina de que o Espírito Santo ele vem e vai, né? No Velho Testamento, o Espírito Santo, nós não éramos ainda habitação de Deus. Então, em alguns momentos muito específicos durante a vida de uma pessoa, ela era visitada pelo Espírito Santo. E fala que naquele momento, elas geralmente quando o Espírito Santo vinha, irmãos, você se prepara, a hora que você começar a ler e fala que o Espírito Santo veio sobre alguém, você fala, alguma coisa extraordinária vai acontecer aqui, é ou não é verdade? Mas veja, hoje nós vivemos a plenitude da presença do Espírito Santo, que habita em nós. Quantos creem nisso? Acho que é em João 14, deixa eu abrir aqui, se quiser abrir também. João 14, Jesus está falando para os seus discípulos que ele precisa, João 14, verso 16, não está no slide ainda, que não comecei nem a pregação. Diz assim, João 14, 16, Jesus está falando aos seus discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Amém? Sempre convosco. Bem, os irmãos sabem o que significa a palavra sempre? Sempre significa sempre. Sempre. Amém? Repete comigo, sempre. Então há uma diferença entre aquele Espírito Santo que apenas visitava. Agora, por que no Velho Testamento visitava? Você sabe que lá, bem antes, bem no começo da sua Bíblia, você pode notar que os homens, eles viviam 900 anos, 1000 anos, né? Quem sabe aí quantos anos viveu Matusalém? 920? Deve ser, eu não sei. Por isso que Mas é interessante que chega um ponto que Deus fala assim, olha, a carne do homem não contenderá para sempre com o meu espírito. Então eu vou limitar o tempo de vida dele a quantos anos? 120. Amém? Então, no Velho Testamento, o homem ele não podia ser habitação do Espírito Santo, porque não havia ainda sido redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Então havia um problema, havia uma contenda. Então esse momento da visitação do Espírito Santo não podia ser algo constante. Eu imagino que para o homem suportar a glória de Deus era algo muito difícil, né? Eu estava conversando com uma pessoa há uns tempos sobre avivamentos, né? E nós tivemos um grande avivamento aqui em Pensacola, na Flórida. Quem conhece Pensacola? Quem já ouviu falar do avivamento de Pensacola? E foi um avivamento que eu acho que durou 8 anos, muito tempo. Tá? A maioria dos avivamentos dura 1 ano, né? E a gente estava comentando, por que os avivamentos acabam, né? Acabam no sentido de, naquele determinado lugar. Simplesmente porque o homem não suporta. Você imagina, nesse avivamento que teve em Pensacola, que eles tinham culto de domingo a domingo. Toda noite tinha culto. Chega uma hora que você mata o cara. Porque nós ainda habitamos, né, numa carne, né, que é sujeita ao cansaço. Mas é interessante que hoje o Espírito Santo ele faz habitação permanente em nós. E no Velho Testamento, quando você vê a presença do Espírito Santo em alguma pessoa, você pode ver que alguma coisa extraordinária ia acontecer. Então eu quero dizer que esse mesmo Espírito Santo, que permitiu aos santos do Velho Testamento fazerem coisas extraordinárias, ele está à sua disposição hoje. Pode dizer amém por isso? Sabe, você tem alguém que te permite viver uma vida extraordinária. Você sabe, tem muitos milagres que Jesus fez, que as pessoas falam assim, pastor, mas Jesus era Deus, né? Então por isso que ele fazia, né? Você vê lá na Bíblia, por exemplo, que Jesus, ele sabia na sua mente o que os discípulos estavam conversando, sabia o que os fariseus estavam arrazoando. E você fala, mas Deus é onisciente, então por isso que Jesus sabia. Jesus foi e curou os enfermos, porque Deus, ele é todo poderoso, por isso que Jesus fez aquilo. Jesus, ele multiplicou os pães, fez milagres, porque ele usou o poder de Deus. Mas é interessante que a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, Jesus ele não usou os seus atributos
da divindade. Jesus não era onipresente, ele não estava em todos os lugares. Jesus não era onisciente, Jesus não era onipresente, onisciente, Jesus não era onipotente. Naquele momento, Jesus era como homem. Amém? É importante você entender isso, irmãos. Tem uma chave aqui espiritual. A Bíblia fala claramente que Jesus, sendo Deus, ele não usou os atributos de Deus. Até para ninguém falar, não valeu, né? Porque foi fácil. Ele veio aqui como Deus. Não, mas Jesus andou como homem. Agora, como é que ele fazia coisas tão sobrenaturais, coisas tão poderosas? Pela presença do Espírito Santo. Então, aquilo que Jesus viveu, irmãos, é algo que está ao alcance de todos nós. Amém? Poucos têm coragem de falar amém a respeito disso, né? Vou dar mais uma chance. Aquilo que Jesus viveu está ao alcance de todos nós. Você sabe, isso é uma doutrina nova para mim. Eu acreditava, né? Todas as vezes que falavam, né? Eu ia pregar para alguém e falava assim, mas você é cheio de defeito, Jesus não é, mas Jesus é Jesus, né? Ele lá na frente, eu lá na rabeira da fila, né? Mas a Bíblia fala que nós somos chamados para andar igual a Jesus. E por isso Deus nos deu o mesmo Espírito que estava em Jesus. Mais do que isso, a Bíblia fala que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está em nós. Por isso que Jesus, ele teve a ousadia de falar que obras maiores nós faríamos. Quero dizer que está ao alcance de cada um, irmãos. Está ao alcance de cada um. E deixa eu dizer, muitas pessoas acham que é muito difícil, né? Acham que tem que se pagar um preço imenso. Deixa eu dizer, a Bíblia fala que o Espírito te foi dado. Te foi dado. Te foi dado. Foi entregue, para você foi entregue de graça. Porque Jesus conquistou na cruz. Agora, qual que é o problema, irmãos? Nós ainda vivemos ignorando esse poder que está em nós. Nós ainda vivemos uma vida tímida, tacanha. Você sabe, os seres espirituais, quando olham para nós, eles enxergam gigantes espirituais. Mas nós ainda nos olhamos no espelho como se fôssemos miniaturas, como se fôssemos fraquinhos. Sabe, nós precisamos entender isso, porque nós fomos chamados para expressar a Cristo. Nós somos chamados como filhos de Deus. Sabe, nós não somos nada menos do que os filhos do Criador dos céus e da terra. Amém? Agora eu te pergunto, você vive como filho de Deus? Filho de Deus mesmo, né? Porque a gente fala, filho de Deus, né? Sofredor. Filho de Deus. Não, como filho do Rei, do Criador dessa terra. Sabe, irmãos, nós precisamos resolver a nossa identidade. Você sabe, toda questão da vida cristã é uma questão de identidade. Jesus, quando foi batizado no deserto e o Espírito Santo veio sobre ele, e a Bíblia fala que se ouviu uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí a Bíblia diz que logo em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, passou 40 dias e 40 noites jejuando e teve fome. E a Bíblia fala que o diabo apareceu e foi tentar a Jesus. E é interessante que a tentação que o diabo faz a Jesus, muita gente acha que o negócio ali era fome, né? Porque o diabo fala assim, se és o Filho de Deus, faz que essas pedras se transformem em... Os irmãos estão comigo? Amém? Só que isso é pegadinha, irmãos. Na verdade, o diabo não estava... A questão ali não era pão. A questão ali era identidade. Porque a pergunta do diabo é, se és o Filho de Deus. Isso era o que estava em xeque ali. E o que Jesus responde? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que tinha saído da boca de Deus? Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe, essa é uma verdade que o tempo inteiro ela vai ser questionada.
Sabe, vai ser questionada pelo diabo, vai ser questionada talvez pelas pessoas à sua volta, vai ser questionada por você mesmo. Porque a Bíblia fala que você é justo, que você recebeu uma nova natureza. E por vezes quando você olha as suas atitudes, você vê a vida que você leva, vê as coisas que acontecem ao seu redor, você fala, não, isso não está correto. Veja, mas a Bíblia fala que nós vivemos pela fé. O meu justo vive pela fé. E se ele retrocede, o meu coração não se compraz nele. Sabe, nós não podemos negociar a nossa identidade. Nós não podemos negociar, irmãos. E você sabe, muitas vezes a tentação vem quando o negócio aperta mesmo. Sabe, não é no dia bom que a tentação vem. A tentação vem no dia mau. Vem quando depois que você está com fome, depois de um jejum de 40 dias e 40 noites, é que vem a tentação, quando acontece algum problema, quando você caiu em um pecado, ou quando alguém fez alguma coisa errada com você. E você fala, meu Deus, por que me abandonaste? Não é assim? Onde está o Senhor? Aí o diabo ouve isso e fala assim, eu vou tentar. Está vendo? Você não é filho. Você não é filho. Sabe, mas nós não podemos abrir mão dessa verdade. A Bíblia fala que o coração de Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? Sabe, nós somos chamados para sermos filhos e filhas de Deus. A nossa justiça não está baseada nas nossas atitudes, não está baseada naquilo que você faz ou deixou de fazer, está baseada em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós recebemos o dom da justiça, foi um presente que te foi dado. Você se tornou justo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Sabe, nós precisamos, irmãos, fluir no Espírito. Fluir no Espírito. Sabe, só para que você se incomode mais com isso. Certa vez uma mulher chegou para Jesus e falou assim, olha, eu vejo que você é um profeta. Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Umas pessoas estão dizendo que o lugar de adorar é em Jerusalém. Outras estão dizendo que é no templo. Onde que é o lugar que nós devemos adorar a Deus? Mais ou menos assim. Olha, pastor, uns estão dizendo que é lá no culto que a gente adora a Deus. Outros falam que tem que ser lá no nosso quarto. Outros falam que no chuveiro não vale adorar a Deus. Vale ou não vale adorar a Deus no chuveiro, irmãos? Mas Jesus, ele responde assim, Deus, ele é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então há uma única forma de nós nos relacionarmos com Deus, que é em Espírito. Você está me entendendo? Toda a obra de Deus, todo o relacionamento, ela é em Espírito. Então nós precisamos ter essa percepção espiritual, precisamos perceber o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque o nosso relacionamento com Deus é no Espírito. Eu sei que é bem comum aqueles que são novos na fé, eles quando ouvem, né, um testemunho, Deus falou com fulano, né? Ou Deus disse, fez tal coisa, as pessoas acham que é no plano físico, né? Mas a Bíblia não fala que Jesus é carne, não fala que Deus é carne, mas Deus é Espírito. E às vezes as pessoas esperam uma manifestação que é física, né? Ou às vezes num culto ela fica esperando, não sei, um toque especial, um arrepio, né? Nada contra você sentir arrepio no culto, mas veja, você não pode ficar dependente de sinais físicos para aquilo que é espiritual. Muito pelo contrário, o culto ele começa no Espírito. A gente não canta de dentro para fora, mas tem gente que quer de fora para dentro. Só tem um problema, a Bíblia fala que aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você quer começar a adoração do Senhor na carne, você vai conseguir chegar no seu espírito?
Então, sabe, essas pessoas que às vezes ficam esperando um sinal físico, quando eu falo carne, eu falo desse ambiente natural, da matéria, daquilo que é físico. Essas pessoas que dependem de coisas físicas para poder adorar o Senhor, nunca vão conseguir alcançar aquilo que é do Espírito. Sabe, por isso nós temos que desenvolver a nossa percepção espiritual. Precisamos notar o nosso espírito, né? E aí na reunião passada nós falamos de algumas ferramentas, né? A oração, principalmente a oração em línguas, irmãos. Eu acho que eu vou tirar um dia só para falar a respeito da oração em línguas. É uma das ferramentas que mais exercita o seu espírito, mas a importância também do jejum, que é uma disciplina para a nossa carne, a leitura da palavra, leitura e a meditação na palavra do Senhor, e o fato de nós nos abstermos daquilo que é impuro, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que corrompe o homem, daquilo que nos suja, né? Como Jesus falou para os seus discípulos, né, a respeito de lavar os pés. Você sabe, os nossos pés, irmãos, é a parte do nosso corpo que tem contato com o mundo. Amém? Sei que às vezes as crianças estão fazendo um pouco de barulho e eu preciso que você se esforce para ter atenção aqui. Os nossos pés são a parte do nosso corpo que tem contato com o mundo. E de uma forma simbólica, Jesus falou para os discípulos que ele precisava lavar os pés, né? Até Pedro fala, não, me lava inteiro. Jesus falou, não, só os pés. Você sabe, os pés são a nossa parte que tem contato com o mundo. E há um problema, irmãos, porque a gente não tem como e não deve querer viver uma vida alheia ao mundo. Você sabe, tem cristãos que têm a ideia errada de falar assim, não, eu quero viver numa comunidade cristã, onde todo mundo é nice, todo mundo é santo, ninguém fofoca, ninguém tem inveja, ninguém fala mal pelas costas. Oh, coitado. Então, mas tem isso. Eu lembro que lá no Brasil tinha uma igreja que estava fazendo um condomínio, que ia vender casa só para crente. Eu fico pensando, Deus olhando aquilo e falando assim, eu vou fazer igual eu fiz com os discípulos. Porque Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? O que o pessoal lá em Atos fez? Vamos ficar todo mundo juntinho aqui, está tão gostoso, né? Aí botou o exército romano para perseguir, espalhou gente para tudo quanto é canto do mundo. E você sabe, é uma ideia errada, mas às vezes os crentes querem ficar todos juntos. Por que eu estou falando isso? Oh, meu Deus. Não, glória a Deus, não. Quero ver se você está prestando atenção, me ajuda aí. Eu estava falando sobre... Perdão, irmãos. Às vezes eu dou tanta volta aqui. Não me ajudou muito, mas... Tá bom. Irmãos, mas o objetivo, assim, da gente... O objetivo de Deus é que nós venhamos a nos espalhar. Nós não temos como nos isolar do mundo. É muito pelo contrário. A ideia de igreja é você se infiltrar no mundo. Tem inclusive, eu acho que é um livro que chama O Poder da Infiltração. Sabe, nós somos agentes do reino infiltrados nesse mundo. Sabe, a ideia de Deus não é que a gente fique aqui dentro dessas 4 paredes, nesse ar-condicionado fresquinho, não. Você foi chamado, aliás, a palavra eclésia, né, que eles traduziram como igreja, literalmente se diz chamados para fora. Então, ao contrário do que muito desse povo pensa, não é ficar junto, muito pelo contrário, é se espalhar. Claro, a gente se reúne aqui para estudar, para congregar, para ter comunhão, para nos alimentarmos, mas agora há um momento em que você precisa sair e espalhar a semente do Evangelho. Então esse contato que nós temos com o mundo, ele tem um problema. A Bíblia fala que, Jesus falou, olha, você vai pisando na terra, né? E a terra fala do mundo, o nosso contato com o mundo vai nos contaminando. Vai nos contaminando, irmão. Você sabe, às vezes tem irmãos, irmãs que contam que vai trabalhar com gente que só fala besteira o dia inteiro, que só fala coisa negativa, ou só fala fofoca, aí ela chega com o ouvido desse tamanho aqui. A pessoa
ou às vezes você vai num lugar, num ambiente ruim, pesado, onde as pessoas só falam coisas ruins, e isso aí não tem como a gente não ser impregnado com aquilo. É que nem você conversar com um fumante, ele dá umas baforadas na sua cara, você sai com o cheiro. Você sabe, tem coisas, às vezes, lugares que a gente vai, que a gente sai pesado daquele lugar. Então Jesus fala que é preciso limpar os nossos pés. Constantemente nós temos que ter essa manutenção, né? Do nosso contato com o mundo. Você entendeu? Não é para a gente não ter contato com o mundo, mas é preciso você estar constantemente se limpando. E a Bíblia fala que nós nos limpamos com a palavra, nós nos limpamos com a comunhão com Deus. Sabe, o tempo inteiro nós precisamos estar nos purificando. O tempo inteiro nós temos que estar tomando esse banho espiritual para que nós não venhamos a nos tornarmos insensíveis. E esse é o problema. Muitas pessoas, né, como eu usei o exemplo, você vai pisando naquele barro, naquela lama, né, e naquela época, você imagina, as pessoas iam suando, né, moravam numa região muito quente, e em contato com aquela poeira ia virando aquilo um barro, né? E você cria um barro no seu pé que você acaba ficando insensível, né? E é isso que acontece com muitos crentes. Eles se tornam insensíveis espiritualmente. Então o tempo inteiro nós temos que estar vigiando, cuidando, nos limpando, nos permitindo ser limpos pela palavra, pela presença, pela comunhão com Deus, para que não fiquemos insensíveis espiritualmente. É interessante que eu imagino que todo mundo aqui que já tem um tempo de vida cristã já passou por períodos onde estava muito sensível a Deus e já passou por períodos onde não estava sensível a Deus. Sabe, isso acontece por causa disso, dessa manutenção que nós precisamos ter. E quando nós falamos de você se abster de coisas impuras, isso é extremamente sério. Como eu sempre falo aqui, a questão do pecado não é uma questão necessariamente que Deus fica zangado quando você peca, como se toda vez que você pecasse, você fizesse algum mal a Deus, mas a questão do pecado é algo que define a você próprio. Eu quando digo para o meu filho, olha meu filho, não faça tal coisa, certamente eu quero que ele faça o melhor do que é para ele. E quando ele me desobedece, é claro, há um problema de autoridade comigo, porque ele desrespeita, mas há também um problema das consequências daquilo que ele fez e que não deveria ter feito. Né? Eu gosto de usar um exemplo da tomada. Quem já colocou o dedo na tomada aqui? Quem já tomou um choque? Você imagina que eu falo para o meu filho, olha, não põe o dedo nessa tomada aqui. E ele me desrespeita, então há um problema com a autoridade. Mas ele vai lá, coloca o dedo e toma um choque. Aquilo já é a consequência. Mas muito crente acha que é o quê? O castigo. Olha lá, Deus me castigou porque eu pequei. Não, Deus não te castigou não. Deus não queria que você fizesse isso porque Ele sabia que isso ia acontecer. Às vezes as pessoas acham que Deus tem um prazer, né? Meio sádico, né? Que as pessoas sofram. Mas é muito pelo contrário, Deus não quer que você sofra. A Bíblia fala lá em Deuteronômio o quê? Olha, diante de ti estão os caminhos da morte e da vida. Escolhe, pois, a vida. Ou seja, a Bíblia está sendo clara. Faça isso, vai por esse caminho. Deus não quer que você erre, Deus não quer que você sofra consequências, Deus não quer que você se dê mal. Mas muitas vezes nós teimamos e escolhemos o caminho errado. E acabamos sofrendo as consequências. Mas o outro problema também é que nós vamos nos tornando insensíveis espiritualmente. Amém, irmãos? Então a importância de nós buscarmos santidade. Agora deixa eu dizer, há um conceito também errado daquilo que é santidade, irmãos. Muitas pessoas referem-se à santidade como pessoas que oram muito, pessoas que jejuam muito. Deixa eu dizer, isso não é santidade. Aliás, tem gente, né, que fala até que usa aquele versículo que fala assim, sem santidade ninguém verá o Senhor, né? E confunde, acha que a vida santa é uma vida sem pecado.
Você sabe, um dos homens que teve um dos pecados mais grosseiros na Bíblia foi Davi. E a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Era alguém que o tempo inteiro estava com Deus, mas era alguém santo, ainda que cometesse erros. Então, santidade, irmão, se você entender o sentido verdadeiro da palavra, significa separação. Santidade é separação. Então, todos nós somos santos, todos nós fomos separados para o Senhor. A Bíblia fala que Jesus Cristo nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, no reino de Jesus Cristo. Todos nós fomos santificados. Mas se você quiser desfrutar de uma vida de santidade plena, se você quiser desfrutar das coisas de Deus, é importante que você mantenha, haja uma manutenção espiritual na sua vida. Haja um lavar na sua mente, um lavar constante, que como eu falei, o Espírito ele está pronto, o Espírito ele é perfeito, mas por vezes a nossa mente acaba apagando o Espírito, acaba ofuscando as coisas que são espirituais, porque há ainda muito do mundo nas nossas vidas. Então a maneira de nós conservarmos a pureza é fazendo separação, é entendendo as coisas que são de Deus, é não misturando, não permitindo que o mundo venha nos contaminar. E como que o mundo nos contamina? Veja, irmão, não estou falando aqui apenas de pecados, mas tudo aquilo que não é espiritual é carnal, irmãos. Então quando você se permite ser levado por uma maneira de raciocínio do mundo, se você permite que os conceitos do mundo venham encher a sua mente, você está deixando, você não está fazendo separação, você não está separando a sua mente daquilo que é de Cristo. Mas a Bíblia fala que nós devemos levar as nossas mentes cativas a Cristo. Você sabe, às vezes nós temos problema com a nossa mente, né, irmãos? E a gente fala assim, mas a minha mente eu não tenho controle sobre ela. Mas peraí, é a sua mente. Então quando a Bíblia fala de levar a nossa mente cativa a Cristo, eu fico pensando, eu fico criando umas imagenzinhas na minha cabeça, né? E levar alguém cativo, você sabe, se algema um prisioneiro, ele meio que empaca, né? Como se fosse uma mula, né? Você vai puxando ele, porque ele não quer ir, né? Então quando fala de levar cativo, é você prender mesmo, dar uma voz de prisão para a sua mente e puxar ela, falar, olha, não importa aquilo que os indicadores naturais, o que o meu raciocínio fala, eu decido acreditar naquilo que a palavra de Deus fala. Eu decido viver por aquilo que o meu Deus fala. Você está me entendendo? Não é negar a realidade, não é negar os seus pensamentos, seu padrão de pensamento mundano, mas é você escolher de forma clara, uma opção que você faz de escolher as coisas que são de Deus. Sabe, nós precisamos viver nesse ambiente, porque é no ambiente do Espírito que nós nos movemos, que é onde nós recebemos as coisas que são de Deus. Sabe, menos daquilo que é natural e mais daquilo que é espiritual. Toda obra do Senhor, ela é feita no Espírito. Tudo aquilo que o Senhor ele tem para te abençoar, ele é no ambiente do Espírito. Se você decide viver no ambiente natural, deixa eu dizer, a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o príncipe desse mundo. E como príncipe desse mundo, ele consegue manipular todas as circunstâncias, ele consegue criar uma realidade que é falsa. Sabe, e se você vive dentro desse ambiente, você corre um sério risco de ser manipulado por ele. A única forma de você... eu gostei de uma expressão que o irmão falou um dia desse, não é caminho de rato, é corrida de rato. Você já viu como as pessoas vivem essa corrida de rato? Já viu o hamster na esteirinha? Irmãos, come on. Aquela rodazinha, ele fica correndo. Sabe, o mundo vive isso.
Vive isso. Não, eu vou correr aqui para comprar um carro novo. Aí compra o carro novo. Aí daqui a pouco aparece um modelo melhor. Corre nesse trem. Vamos comprar um melhor. Aí agora, agora eu quero um sofá novo. E fica correndo, e fica vivendo sabe? A única forma de você ser tirado dessa corrida é você não lutar com as mesmas armas do mundo, é você mudar a sua mentalidade, é você trocar o seu padrão de pensamento. Por isso que a Bíblia fala que você precisa renovar a sua mente. Renovar. E renovar fala em você renunciar àquilo que você talvez aprendeu a vida inteira. Renunciar à maneira que papai e mamãe dizia, que como você aprendeu a lidar com as coisas, e receber aquilo que é a única verdade absoluta, que é a palavra de Deus, é a maneira de Deus lidar com as coisas. Você já parou para pensar nisso? Que Deus tem uma maneira correta para você lidar no seu casamento, Deus tem uma maneira correta para você lidar com o seu dinheiro, Deus tem uma maneira correta para você lidar com seus filhos, Deus tem uma maneira correta para você encarar os problemas da vida, e você já perguntou para Deus qual que é? Sabe, se você não perguntou, você está correndo um sério risco de estar fazendo do seu jeito. E aí é o caminho de rato. Caminho de rato não, corrida de rato, corrida de hamster. Sabe, a única forma de você sair disso é você mudando a sua mente. Por isso a Bíblia fala que quando você muda a sua mente, transformar as nossas mentes para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, você só vai conseguir provar daquilo que Deus estabeleceu para você quando você trocar tudo isso, quando você sair dessa maneira mundana de fazer as coisas e absorver a maneira de Deus. Agora, como isso, pastor? Investindo tempo na palavra, investindo tempo, se dedicando tempo às coisas que são de Deus. Se você não investir tempo nisso, você jamais vai conseguir entender. Eu fico pensando como que às vezes a gente dá valor para coisas que são tão banais, né? Eu estudei 5 anos um curso de Direito, e depois passei mais uns 4 anos fazendo especializações, mestrados, MBA e tal, ou seja, no mínimo 9 anos dedicado a um tipo de conhecimento que tem o quê? Tem talvez uns 10 anos que eu parei de estudar, já não vale mais nada. E às vezes a gente fala assim, não, por que você não dedica 2 anos da sua vida a estudar as coisas de Deus, né? E as pessoas acham que é um tempo perdido. Mas é interessante que a Bíblia fala que tudo que tem nesse mundo, e toda a sua vaidade, todo o seu pensamento vai passar, mas só aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer. Sabe, se há uma coisa para você dedicar a sua vida, dedique-se às coisas de Deus. Porque você não vai estar semeando apenas para essa vida, você vai estar lidando com coisas que são eternas. Você sabe, essa Bíblia aqui, irmãos, ela começou a ser escrita há 6.000 anos atrás. 6.000 anos. E você pega o texto que foi escrito 6.000 anos atrás, e você lê, e ele é tão atual como um jornal que você pega ali na banca. Agora é interessante que o jornal que você comprar ali amanhã não vale mais, mas essa palavra aqui vai valer. A Bíblia fala, passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. Irmãos, nós precisamos entender isso e começar a investir em coisas que são verdadeiramente, que realmente valem a pena. Sabe, quando nós falamos de vida no Espírito, eu não estou falando para você desfrutar de algo por um tempo aqui na terra, não, eu estou falando de um relacionamento verdadeiro com o Deus vivo. Sabe, tem uma passagem na Bíblia onde Jesus fala a respeito do tempo do fim, onde ele vai se encontrar com algumas pessoas e essas pessoas falam, olha Jesus, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagres, curamos enfermos. E Jesus olha para eles e fala assim, em verdade vos digo que não vos conheço. Agora eu pergunto, Deus onisciente não conhece alguém, irmãos?
Será que Jesus não conhece nem alguma pessoa nessa terra aqui? Conhece. Agora eu pergunto, será que essas pessoas não conheciam Jesus? Conhecem, elas leram a mesma Bíblia que nós. Tanto, não só conheciam, como creram. Porque a Bíblia fala que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Eles conseguiram expulsar demônios. Veja, não foi expulsar demônio qualquer coisa não, porque lá em Atos fala que teve um cara que tentou expulsar demônio sem conhecer a palavra e levou uma surra do capeta. Era cara que conhecia a palavra, que manejava, que sabia, que entendia, que conseguiu fazer milagres, que creu, mas deixa eu dizer, não tinha intimidade com o Senhor. Quando Jesus fala de não vos conheço, deixa eu dizer, é um conhecer de intimidade. E às vezes a gente fica pensando assim, quando eu morrer, eu vou encontrar com Jesus, aí eu vou ter intimidade com Jesus, aí eu vou passear com Jesus, aí eu vou andar de mão dada com Jesus, aí eu vou ir lá no quarto de Jesus, pegar os chinelos dele, não tem uma música que fala assim, pegar o chinelo de Jesus, vou sair andando por aí, e vou fazer um monte de coisa com Jesus. Deixa eu dizer, se você não fizer isso agora, não vai ser na eternidade que você vai fazer. Porque o que você faz agora é o que vai determinar onde você vai estar na eternidade. Não acha que a morte tem algum poder de te promover, não. Você sabe, militar tem isso, né? Quando ele morre, parece que ele sobe uma patente. Então, se o cara é capitão, quando ele falece, ele é promovido a segundo tenente. Um aumento de salário que ele tem. Deixa eu dizer uma coisa, a sua morte não vai te promover a nada. Você sabe, a Bíblia fala que só vai ser coluna da igreja na Jerusalém Celestial quem já é coluna da igreja aqui. Só vai ter intimidade com Jesus lá quem tiver intimidade com Jesus aqui. Sabe, eu não estou falando de salvação, irmãos. Mas eu estou dizendo que no reino de Deus haverão posições. Sabe, e essas posições são definidas aqui. Você acha que eu estou falando heresia? Lá em Mateus 25 tem a parábola dos talentos, onde Jesus fala claramente a respeito disso. A parábola dos talentos conta a história de 3 servos que receberam uma incumbência, uma missão do seu patrão, que ali naquela parábola representa Deus. E é interessante que daqueles 3, 2 fazem algo que é correto e um pega e não está nem aí para o que está acontecendo. E Jesus fala que vai chegar um dia, e a questão não é se vai chegar um dia, a questão é quando, porque vai acontecer. Que aquele senhor chega para os seus servos e vem ouvir deles o que eles fizeram. E é interessante que e ali representa o momento do julgamento, depois da morte. E aqueles 2 servos que fizeram as coisas corretas, elas recebem um elogio do seu senhor. E a Bíblia fala que aquele senhor ainda recompensa eles, e eles entram com mais bens, com mais riquezas para o outro lado. Mas aquele que fez as coisas erradas recebe uma repreensão do Senhor, e aquilo que ele tinha lhe foi tirado. Agora eu pergunto para você, o que determinou na vida deles o depois, né? Porque você sabe, o julgamento representa ali a separação da vida para a vida eterna. O que determinou? Aquilo que eles fizeram no seu tempo de vida. Aquilo que eles decidiram para as suas vidas, né? Eu sei que é uma frasezinha, uma historinha besta, mas bem engraçada para a gente pensar. Eu vi na internet uns tempos atrás, dizendo assim, não gosta de orar, não gosta de ir ao culto, não gosta disso, não gosta daquilo, quer fazer o quê no céu? O que você quer fazer lá? Você não gosta de nada, não gosta da presença de Deus, não gosta de adorar, não gosta de louvar. Mas brincadeiras à parte, irmãos, se você está aqui, é porque você já entendeu. Mas o meu desafio para você, no dia de hoje, é que você se aprofunde nisso. Mas sabe, não como uma obrigação, irmãos, porque as coisas de Deus, quanto mais você se aprofunda, mais você descobre o prazer. Sabe, quando eu falo da gente se limpar das coisas do mundo, tem sujeira que às vezes a gente precisa pegar um escovão, né, irmãos? Tem sujeira que às vezes, eu lembro que eu comprei um escovão novo para esfregar as costas, e aquelas cerdas novas às vezes machucavam, mas depois
eu não sei se meu couro ficou mais duro ou se a cerda foi amolecendo. Hoje o negócio está legal. Mas às vezes você vai se sentir desconfortável. Às vezes você vai precisar forçar algumas coisas. Eu lembro quando eu comecei a entender essas questões do Espírito. E é uma coisa tão complicada você explicar e ensinar a respeito do fluir no Espírito. É como eu dizer sobre chupar laranja e dizer para você, você sabe o gosto de uma laranja? Como é que eu vou dizer para alguém como que é o gosto de uma laranja? Alguém que nunca chupou laranja. Não tem como. Mas eu lembro que era tão difícil de eu entender, mas a própria paciência do Espírito Santo foi me mostrando as coisas espirituais. Eu quero dizer que o Senhor, Ele quer que você viva nesse ambiente. Então meu desafio é um desafio para que você saia do raso e que você se aprofunde nas coisas de Deus. Que você saia daquilo que é, daquele relacionamento que é superficial, daquele relacionamento que não conhece muito bem, daquele relacionamento de ouvir falar, mas que você viva uma vida cristã profunda, uma vida de intimidade, uma vida de experimentação das coisas de Deus. Sabe, é isso que o Senhor tem para nós. Sabe, é isso que o Senhor quer. Sabe, eu garanto que vai ser algo extremamente valioso na sua vida. Sabe, você viver uma vida no Espírito. Amém, queridos?